Quero cumprimentar a todos os irmãos e amigos que estão aqui. A maioria estou conhecendo agora, e uns poucos sábados atrás que estive aqui. Temos alguns conhecidos, como Teodoro e companhia, de família, o pastor Silvio, e quem sabe alguns outros pelo auditório. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta manhã, adorando a Deus. Nosso objetivo ao irmos à igreja é adorar a Deus. Estou feliz aqui com o nosso pianista, com as damas que dirigiram o cântico. E antes de entrar no assunto teológico desta manhã, eu gostaria de dar o meu testemunho. Me criei lá no Brasil, fiz teologia, me formei em 1967, faz alguns aninhos, se quiserem fazer as contas. Trabalhei 12 anos no Rio Grande do Sul, juntamente com a minha esposa. Ela é especialista em evangelismo infantil. Depois fomos para o exterior, para a Inglaterra, fazer o mestrado. Aí trabalhamos como pastor na Inglaterra, entre os ingleses. Não tinha nenhuma igreja de fala portuguesa naquele tempo. Dali viemos para cá, para a América, e acabamos, por orientação de Deus, diretamente trabalhando com a igreja brasileira aqui. Depois caiu o comunismo em 1990, e como nós morávamos por aqui e a minha esposa descende de ucranianos, a Conferência Geral acabou por nos enviar como evangelista para a Ucrânia, juntamente com outros pastores que foram para a Rússia e outros países que estavam sob o comunismo. Lá na Ucrânia nós fizemos 4 campanhas evangelísticas. Depois disso, voltamos ao Brasil, onde lecionei teologia durante 7 anos do nosso colégio na Bahia, o IAN, hoje Universidades da Bahia. E em 2007, nós voltamos para visitar as igrejas que tínhamos fundado lá anteriormente. À semelhança do apóstolo Paulo, que saía a pregar o evangelho e depois retornava a visitar suas igrejas. Dessas 4 que tínhamos fundado lá, agora haviam 9. E como por este elo de ligação com a minha esposa, nós temos bastante popularidade na Ucrânia, nós acabamos visitando 22 igrejas lá. Em 80 dias eu preguei 77 sermões, mais 5 temas teológicos para pastores. Isso porque eu estou aposentado. E em 2008 estivemos aqui na América e realizamos 12 semanas de oração. Enquanto eu falo para os adultos, a minha esposa fala para as crianças. Ela é especialista em evangelismo infantil. O ano passado estivemos por aqui, realizamos a semana de oração lá na área de Boston e agora, recentemente, mais outra por lá. E Deus nos tem abençoado muito em nosso ministério e estou contente por estar aqui com vocês. Quem sabe uma hora dessa a gente também aparece para uma semana por aqui de reavivamento espiritual mútuo. Com esta pequena introdução, para vocês saberem de onde eu vim e onde eu quero chegar com vocês lá em cima. E eu orei bastante essa semana por todos vocês aqui. E orei para que Deus me ajudasse a amar a vocês, a cada um de vocês, para nós chegarmos juntos lá no céu. Ao longo da história da humanidade, tem havido certas crises teológicas, certas controvérsias. E hoje eu quero falar, ou apresentar pela Bíblia, a última controvérsia teológica que já está em andamento. E cada um de nós aqui, estando vivo, e é bem provável que a maior parte de nós estará, participará em um ou outro dos 2 lados desta controvérsia. Mas, à guisa de introdução deste assunto, pergunto a vocês, por ocasião do dilúvio, em que consistia a controvérsia teológica? Por ocasião do dilúvio.
Você aqui que está me olhando. Se não querem responder, não me olhe. Em que consistia a controvérsia teológica por ocasião do dilúvio? Todos vocês sabem. Existe um Deus que pode mandar, conforme Noé dizia, existe um Deus todo-poderoso que controla a natureza e que, contra o que aparentemente é algo inflexível, estabelecido, mandar tanta chuva como para cobrir o planeta Terra e destruir a vida de sobre a sua superfície? Existe esse Deus ou não existe? Era essa a controvérsia. Quando Jesus veio a primeira vez, a controvérsia tinha que ver com água de dilúvio? Sim ou não? Não sei, não estou bem certo. Não tinha, definitivamente. E em que consistia então a controvérsia no tempo de Jesus? Esse Jesus que nasceu em Belém e se criou em Nazaré, é o Messias prometido nas profecias do Velho Testamento ou é um impostor? Não era essa a controvérsia teológica? Na Idade Média, em que consistia a controvérsia teológica? Não tinha que ver com a água de dilúvio. Também não tinha que ver com a messianidade de Jesus, porque, especialmente na Europa, a Europa se dizia, pelo menos, cristã. A controvérsia teológica da Idade Média consistia em: é a Bíblia a palavra de Deus ou a tradição dos pais da igreja? Não é assim? E em nossos dias, em que consiste a última controvérsia teológica? Pergunto, vocês gostariam de saber em que consiste especificamente a última controvérsia teológica? Quantos gostariam de saber? Os que não levantaram a mão não querem saber, pode sair. Então vocês querem saber, só que eu não vou dizer. Engraçadinho, né? Vocês é que vão me dizer. Nós vamos ler algumas passagens da Bíblia, preste atenção, e depois de lermos essas passagens, eu vou perguntar em que consiste a última controvérsia teológica, e eu gostaria que todos vocês respondessem como quando o Brasil faz um gol no campeonato mundial. A uma só voz, e com uma palavra. Em que consiste a última controvérsia teológica? Pá. Ok? Abra a boca. Eu sei que em casa, marido e mulher abrem a boca bem grande, porque eu sou conselheiro matrimonial. Vamos ver então. Apocalipse 13, verso 4. Vamos começar aqui. Apocalipse 13 e o verso 4. Lembrem-se que o assunto é a última controvérsia teológica. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Verso 8, do mesmo capítulo 13. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Capítulo 14, versículos 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante da presença
diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui nós temos um lado da controvérsia. Agora, versos 6 e 7, capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Pergunta: em que consiste a última controvérsia teológica? Gotcha. Muito bem. Adoração. 7 vezes menciona a palavra adoração, em se referindo a uma falsa trindade: dragão, besta e imagem. 7 vezes. É impressionante. Também é impressionante que a mais terrível ameaça jamais feita a algum mortal está contida no verso 9 do capítulo 14. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, esse beberá do cálice do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre. Que terrível ameaça! Se você for adorador de um desses 3 poderes, dragão, besta e imagem, está no lado daqueles que vão receber a punição correspondente. No meio desta adoração falsa, generalizada, que já está em andamento com adoração ao dragão, inclusive, eu tenho um assunto especial só sobre adoração ao dragão que apresento nas semanas de oração. E a gente demonstra pela Bíblia que a maior parte da nossa igreja, talvez inconscientemente, adora o dragão. Mas este não é o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é um assunto generalizado sobre adoração. E neste contexto de uma adoração universal, a humanidade adorando uma falsa trindade, dragão, besta e imagem, existe um chamamento urgente. E o chamamento urgente é: temei a Deus, dai-lhe glória e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós pensamos que esse chamamento para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é um chamamento exclusivo para aqueles que adoram o dragão, a besta e a imagem. Mas eu me criei na igreja adventista do 7º dia, e cada vez eu me convenço mais que esse chamamento tem que ser feito para a nossa igreja também. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, porque o nosso conceito de Deus e de como adorá-lo é muito pobre, é muito fraco. E eu não estou aqui para acusar ninguém nesta manhã. O meu objetivo é alertar-nos para que sejamos verdadeiros adoradores deste Deus. Mas tem mais um ponto. No versículo 9 e 10 diz que se alguém adora a besta e a imagem, recebe a sua marca. Que marca é esta? Que identifica os adoradores da besta. Se existe uma marca que identifica os adoradores da besta, será que não existe também uma marca que identifica os adoradores de Deus? Como podemos saber a diferença entre um e outro, já que todos somos seres humanos? Será que existe alguma maneira de identificar? Os versículos 6 e 7, onde diz ali, temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Deus. Quando ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Gênesis 1:1, no princípio. E quando Deus terminou a sua obra da semana da criação, no capítulo 2, versículos 1 a 3 de Gênesis, diz ali que assim, pois, foram acabados os céus e todo o seu exército.
E quando nós vamos ao mandamento, qual é o único dos 10 mandamentos que identifica a Deus como Criador? Quarto, lembra-te do teu Criador, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por que é para lembrar o dia do sábado? Verso 11 de Êxodo 20. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então vocês observam que existe uma identificação direta entre o mandamento e este chamamento à adoração. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O único mandamento que identifica a Deus como Criador é o quarto. E neste contexto, nós temos o contraste entre aqueles que adoram o dragão, a besta e a imagem, recebem a sua marca, e aqueles que adoram aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e que está no capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual é o mandamento dos 10 que é mais disputado no mundo hoje? Quarto. Sobre os demais mandamentos, embora a maior parte da humanidade não observe, mas pelo menos não questiona. Agora, o quarto mandamento é totalmente questionável. E neste contexto aqui, embora tenham 7 declarações sobre os adoradores desta falsa trindade, e num contexto de uma falsidade absoluta e completa, como representada pelo número 7, que em outros contextos representa a perfeição, nós temos esse chamamento para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aqueles que adoram a Deus corretamente no dia que Ele deixou para comemorar a criação e a Ele como Criador, recebem, através da observância do sábado, o sinal de identificação como adoradores de Deus. Qual é a importância deste sinal? E o que é que ele significa? Vamos ver em Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Preste bem atenção nesta frase. Eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Na primeira declaração, eu sou o Senhor que vos santifica. Na segunda, para que vocês saibam que eu sou o vosso Deus. O que é que existe no meio entre Deus e o homem como sinal de identificação e de relacionamento? O sábado. Através da observância correta do sábado, eu reconheço o Deus a quem eu adoro, para que vocês saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. Não é assim que diz o verso? E através da observância correta deste sábado, que é o sinal, o elo de ligação, Deus me reconhece como seu filho. Vocês percebem? Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A palavra santificar quer dizer separar. Quando eu adoro a Deus corretamente, reconhecendo-o como supremo na minha vida e adorando-o adequadamente no dia que Ele deixou, eu o reconheço como meu Deus. É por isso que quando vamos à igreja, cada sábado, e levamos a nossa Bíblia e o nosso inário, a lição da escola sabatina, e estamos bem arrumados para nos apresentar diante de Deus, quem olhar para nós deve ver, ali vai um adorador de Deus. Mas às vezes eu, ao longo do meu ministério, observei e observo o seguinte. Há algumas pessoas, eu espero que não aqui neste lugar, que no sábado põem a máscara
de adventista do sétimo dia. Toma banho, se arruma bem, leva a Bíblia, o inário, então vai para a igreja. A máscara de um adorador de Deus. Mas durante a semana, é briga lá em casa, é desonestidade no trabalho, é assistência a programas duvidosos da televisão. E eu pergunto, o adorador de Deus é adorador só no sábado das 9, ou relacionado até lá pela 1h, ou é o tempo todo? Eu tenho aqui esta aliança. A carrego há 43 anos. A mesma. Aqui tem o nome da minha esposa. Na dela tem o meu. Esta aliança aqui indica que eu sou casado, pelo menos, com uma Lúcia. Não é assim? E é só uma. Ela me identifica como casado com ela. É um sinal de que eu, no mínimo, de que eu sou casado. É um sinal externo que a sociedade adotou, que eu sou casado. Mas esta aliança em si garante que eu viverei sempre só para ela? Onde está o mérito? Na aliança ou no meu amor e devoção para ela? E recíproco. O sábado é um sinal externo de um relacionamento interno de amor que eu tenho para com o meu Deus e que me identifica como seu adorador. Vocês estão percebendo? Eu tenho aqui uma série de citações da Senhora White a respeito da guarda do sábado. E uma delas, eu fico até, não vou dizer com medo, mas um tanto receoso em ler, porque é forte demais. E ela tem que ver comigo e com minha família diretamente. Mas eu vou ler aqui. Veja o que diz a Senhora White. Aqueles que honrarem o sábado, que honrarem o Senhor, guardando o seu santo sábado, serão os benditos do Senhor. Não existe mais, preste bem atenção agora, vou chegar mais perto. Não existe, vou falar baixo também. Não existe mais do que 1 em 100 que honra a Deus guardando o seu sábado sem poluí-lo. Se nós tivermos aqui hoje, o que poderemos ter aqui? Umas 150 pessoas? Tem 1,5 aqui. Será que eu sou um deles? A última controvérsia teológica, adoração. Não é o nome escrito na testa, adventista do sétimo dia, e a máscara que vai à igreja no sábado. É assim? Não é porque eu nasci na igreja adventista do sétimo dia, meus pais já eram adventistas, ou quem sabe terceira ou quarta geração. Mas é uma questão, meus irmãos e amigos, meus caros jovens, de fidelidade a esse Deus. E a adoração a este Deus é o tempo todo. E nós vamos chegar agora, quem sabe, mais perto ainda. Não com uma citação dura dessa aqui, mas com um apelo que o apóstolo Paulo faz a nosso respeito como adoradores de Deus. O apelo deve vir no fim do sermão. Então, deixe-me apenas relembrar. A última controvérsia teológica consiste em adoração. Quantos de vocês aqui assistiram aquele filme A Última Batalha? A maioria assistiu. Qual é o enredo ali do filme?
do vídeo? Sábado e domingo. Não é assim? Sábado e domingo. E, afinal de contas, é sábado e domingo ou é adoração? Quantas vezes apareceu a palavra sábado e domingo diretamente aqui nos textos que lemos? Nenhuma. É uma questão de adoração. E o sábado ou o domingo é um sinal externo que indica a quem nós adoramos. Existe a adoração falsa e um chamamento para adorarmos a Deus. E nesta manhã, esse chamamento não é dirigido a quem não conhece a mensagem, mas a nós aqui especificamente, que conhecemos, para que sejamos verdadeiros adoradores de Deus, o tempo todo. A gente adora no sábado quando vai à igreja, a gente adora em casa, no culto em família, todos os dias, na nossa meditação individual, nas nossas orações, seguindo, quem sabe, o bom exemplo de Daniel, 3 vezes ao dia. E a nossa vida como um todo é uma vida que indica que somos adoradores dele. E agora vamos ao apelo. Romanos 12, versos 1 e 2. Neste contexto, vou deixar que o apóstolo Paulo faça o apelo, não eu. Apóstolo Paulo. Romanos 12, versos 1 e 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isto? Adoração. Como é que eu adoro a Deus? Racionalmente. Por vezes nós adoramos a Deus por costume. Quase que automaticamente, por reflexos condicionados. Estamos acostumados a fazer, então vamos fazendo. Ou então porque os outros fazem. Mas aqui diz, um culto racional. E é um culto racional que começa na mente e termina no corpo todo. Porque o apóstolo Paulo diz que é para apresentarmos o nosso corpo como um culto racional. Não é o que diz aqui? Olha a teologia. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Um sacrifício vivo. Antigamente se oferecia sacrifício de animais mortos. Mas Deus não está pedindo a nossa morte. Deus está pedindo a nossa vida. Viver para Ele, como um bom cristão, dar bom testemunho. E, sobretudo, dentro do cristianismo, a palavra que se destaca é amor. Amor a Deus, amor em casa, na igreja e por toda parte. Para que isto aconteça, que nós oferecemos a Deus um culto racional através do nosso corpo como um sacrifício vivo, o verso 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde é que começa a reforma? Bom, a reforma começa quando a gente ouve um seminário sobre temperança, e ali a gente aprende que não deve comer carne nem tomar refrigerantes. Aí começa a reforma. Bom, eles disseram, a senhora White fala que não deve comer carne. Aqui, ó, na mente, racionalmente. Por quê? Porque eu sou um adorador de Deus. Então, tudo que tem que ver com o meu corpo, a minha sexualidade, o meu temperamento, tudo é um culto racional, através de um sacrifício vivo, que é santo e agradável diante de Deus. E quando a gente adora a Deus desta maneira, meus irmãos e amigos, então a gente começa a experimentar esta sensação agradável, como diz aqui, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vale a pena seguir a Deus, ser seu adorador.
Centenas de promessas na Bíblia para o nosso benefício. Mas como dizia o pastor Jimmy hoje na classe, para que todas estas bênçãos e muitas outras nos alcancem, existe ali um se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e emendar os seus caminhos, então eu o ouvirei. Meus queridos irmãos e amigos, nós esperamos a crise final, e virá, que tem que ver com sábado e domingo e leis dominicais, começando neste país. Mas acima disso aí, está a nossa devoção para com Deus. E é para isto o meu apelo agora, então. Para que a gente seja um verdadeiro adorador de Deus, no contexto do que estudamos hoje de manhã. E ofereçamos a Ele um culto racional, e todos os dias, com o nosso estudo da Bíblia, a nossa oração, o nosso amor acima de tudo, para com Deus em primeiro lugar, e depois para com o próximo. Então nós estaremos como adoradores dEle, aguardando em paz o retorno de Jesus, para ir morar com Ele e adorá-lo para sempre. Que Deus nos ajude a ter esta experiência, e um dia em breve nos encontrarmos com Cristo. Amém.